Dá-se o nome de Revolução Industrial ao conjunto de transformações verificadas no processo produtivo a partir da segunda metade do século XVIII, com início na Inglaterra, por volta de 1760. Historicamente, o termo revolução indica a ocorrência de mudanças profundas em algum aspecto da evolução humana. Assim como na pré-história existiram as evoluções neolítica, agrícola, urbana, o começo da Idade Moderna assistiu a outras evoluções, como o Renascimento, que foi uma revolução cultural, a Reforma Protestante, que foi uma revolução religiosa, e a Revolução Comercial, que foi uma revolução econômica. Se revolução significa modificação profunda, é claro que a estrutura a ser modificada já tem existência anterior. Portanto, a expressão Revolução Industrial indica que a indústria já existia, mas sofreu alterações relevantes a partir de determinado momento. Realmente, entendendo-se a indústria como o processo de transformar matérias-primas em bens de uso ou de consumo, é possível constatar que ela existe desde a época pré-histórica. Ao longo desse imenso lapso de tempo, a produção industrial abrangeu 3 procedimentos: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O artesanato foi a primeira forma de atividade industrial desenvolvida pelo homem. Nela, o mesmo trabalhador executava todas as etapas de produção, controlando os diversos elementos do processo: local, horário de trabalho, propriedade das ferramentas e qualificação profissional, proporcionada pela sua própria habilidade manual. A manufatura foi um processo produtivo surgido na Baixa Idade Média, durante o Renascimento Comercial. Nesse sistema, trabalhadores reunidos em um local específico dividiam entre si as tarefas ligadas à produção, especializando-se em uma delas, com o objetivo de agilizar e aumentar a eficiência do estabelecimento. As manufaturas absorveram muitos artesãos autônomos, os quais perderam a propriedade das ferramentas e deixaram de controlar seu próprio trabalho, tornando-se meros empregados do burguês dono do empreendimento. Entretanto, não deixaram de possuir habilidade de manual, indispensável para a realização de suas funções. As atividades não eliminaram completamente o artesanato, visto que este continuou a existir na forma de sistema doméstico de produção. O artesão trabalhava na sua própria casa, eventualmente ajudado pela sua família. Outra variante de atividade artesanal que sobreviveu ao advento da manufatura foram as oficinas, nas quais o proprietário trabalhava junto com seus empregados. O processo produtivo entrou na fase da maquinofatura durante a Revolução Industrial do século XVIII, que alterou drasticamente as formas de produção, graças à utilização de máquinas movidas a vapor. A grande mudança, mas não a única, foi, portanto, o emprego do vapor como força motriz, no lugar da energia de origem humana, animal, hidráulica ou eólica. Pode-se, pois, depreender que a Revolução Industrial, em sua origem, foi um evento essencialmente tecnológico. Todavia, ela repercutiu em todos os setores da vida humana, tornando-se um dos maiores fenômenos históricos de todos os tempos. Devido ao seu enorme significado, poucos ainda lembram que a indústria, antes de alcançar o estágio da maquinofatura, já existia sobre as formas de artesanato e manufatura. Hoje em dia, os termos indústria e produtos industrializados são empregados quase que exclusivamente para designar o processo produtivo iniciado no século XVIII. Em meados do século XVIII, a Inglaterra, e não o Reino Unido como um todo, era o país europeu que reunia melhores condições para iniciar a Revolução Industrial. Tais condições envolvem diversos fatores, a saber, fatores econômicos, como maior acumulação de capitais. Ao longo da Idade Moderna, a Inglaterra foi a nação que mais se beneficiou com a acumulação primitiva de capitais, graças à sua intensa atividade mercantil, o que incluía o lucrativo tráfico negreiro, reforçado pela prática da pirataria e da guerra de corso. Em outras palavras, era ela, entre todos os estados da Europa, quem dispunha de mais recursos para investir na industrialização. Outro fator foi a abundância de ferro e de carvão.
O ferro e o carvão mineral foram dois insumos fundamentais para o desenvolvimento da maquinofatura. O ferro, por ser a matéria-prima básica para a fabricação das máquinas a vapor, pois estas não teriam resistência nem durabilidade se possuíssem componentes de madeira. E o carvão, além de ser o combustível gerador de vapor, fornece o coque. Ora, a Inglaterra contava com ricas jazidas carboníferas e de minério de ferro, com a vantagem adicional de ficarem próximas umas às outras, o que encurtava distâncias e reduzia custos. Outro fator econômico foi a hegemonia marítima. Ao suplantar a Holanda no final do século XVII, a Inglaterra assumiu a hegemonia sobre as rotas oceânicas. Essa supremacia permitiu-lhe controlar os mercados mundiais, facilitando a importação de matérias-primas e a exportação de seus próprios produtos. Houve também um fácil acesso à matéria-prima. A Revolução Industrial começou no setor têxtil de algodão, planta originária das Índias e que os ingleses passaram a cultivar em suas colônias da América do Norte a partir do século XVII. Apesar de não se tratar de um produto natural do país, a indústria inglesa foi facilmente suprida pelo algodão norte-americano, antes e depois da independência dos Estados Unidos. E quando esse fornecimento se tornou insuficiente, foi possível complementá-lo com algodão produzido no Maranhão e vendido à Inglaterra pelos portugueses. Houveram também fatores sociais, como a disponibilidade de mão de obra. No decorrer do século XVIII, a Inglaterra assistiu a um intenso êxodo rural, resultante das mudanças registradas na agricultura. O deslocamento de milhares de camponeses para as cidades criou uma massa de desempregados miseráveis, dispostos a aceitar os baixíssimos salários oferecidos pelos proprietários de manufaturas e estabelecimentos industriais. Houve também a atuação da burguesia e da aristocracia. A burguesia inglesa, enriquecida pela acumulação primitiva de capitais e fortalecida política e socialmente pelas revoluções do século anterior, foi a classe social que comandou a industrialização, cabendo à aristocracia realizar a implantação do capitalismo no campo, de modo a ampliar a lucratividade dos empreendimentos agrícolas. Houveram também muitos papéis importantes, como o das revoluções inglesas. As revoluções puritana e gloriosa, ao inviabilizar o absolutismo na Inglaterra, promoveram uma superação do antigo regime, ligado ao capitalismo comercial, às práticas mercantilistas. Dessa forma, abriram espaço para a eliminação dos entraves que se opunham ao progresso da economia. Houve também o papel do parlamento. Refletindo a aliança entre a nobreza fundiária, a burguesia comercial e industrial, o parlamento, fortalecido pela Revolução Gloriosa e pela consolidação do sistema parlamentista, atuou ativamente no sentido de suprimir dispositivos retrógrados, como a existência de alfândegas internas e de aprimorar a infraestrutura do país, melhoria das estradas, abertura de canais e aparelhamento dos portos. Fatores técnicos também estavam presentes, entre eles o emprego do vapor. O desenvolvimento da indústria têxtil inglesa foi impulsionado pelo emprego do vapor como força motriz. Os estabelecimentos industriais se multiplicaram, modificando radicalmente a estrutura econômica do país. E a produção de ferro. A metalurgia do ferro e do aço evoluiu na mesma época, graças às inovações introduzidas no processo de fundição. O resultado foi a obtenção de materiais com a qualidade muito superior aos produzidos anteriormente. Por último, houveram os fatores religiosos, sendo o principal deles a influência do calvinismo. O puritanismo constituiu a principal manifestação do calvinismo na Inglaterra, tendo alcançado seu ápice no século XVII, durante a Revolução Puritana. Após a restauração dos Stuarts, o movimento puritano perdeu o ímpeto e subdividiu-se em diversas denominações, como os Quakers, os Batistas, os Congregacionistas, os Presbiterianos e os Metodistas, totalizando cerca de 15% da população. Todavia, o pensamento calvinista, que já fora parcialmente incorporado pelo anglicanismo, continuou a ter influência significativa,
Com efeito, a ética de Calvino, voltada para a valorização do trabalho e da poupança, bem como para a justificação da riqueza, contribuiu para moldar o comportamento econômico das classes médias e superiores inglesas, incentivando o empreendedorismo e as práticas capitalistas. Não há uma data precisa que assinale o começo da Revolução Industrial, pois essa resultou de um processo cumulativo iniciado na primeira metade do século XVIII e que se desenvolveu em 3 setores interrelacionados: a agricultura, a metalurgia e a indústria têxtil. Mesmo assim, costuma-se adotar como referência a década de 1760, pois foi em 1765 que o escocês James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, desencadeando uma série de inovações tecnológicas que acelerariam extraordinariamente a industrialização. No século XVIII, a agricultura inglesa passou por importantes transformações, responsáveis por 2 consequências principais: o êxodo rural, que alterou a formação social até então dominante no campo, e a otimização da produção agrícola, que levou consideravelmente os ganhos dos produtores. Essas consequências resultaram de 2 fatores concomitantes: os cercamentos e a evolução das tecnologias agrícolas. Os cercamentos consistiam na delimitação das propriedades rurais por meio de muros, geralmente de pedra. Tal procedimento começou no século XV como forma de conter os rebanhos de ovinos que ameaçavam as lavouras. No século XVIII, essa prática adquiriu forte impulso. Respaldados por diversas decisões do parlamento, os lords cercaram e incorporaram a seus domínios os open fields, que seriam terras comunais existentes desde a Idade Média, assim como os terrenos cujos ocupantes não possuíssem títulos de propriedade. Paralelamente à concentração fundiária, ocorreu o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Os progressos mais expressivos anteriores à utilização do vapor foram a invenção da ceifadeira e da debulhadora mecânicas, além de um novo tipo de arado capaz de produzir sulcos mais profundos, com melhor aproveitamento da semeadura. Tais inovações, que reduziram a necessidade de mão de obra agrícola, contribuíram para engrossar o fluxo de camponeses que se dirigiam para as cidades. A expansão dos cercamentos e o avanço das técnicas agrícolas aumentaram consideravelmente a produção de grãos na Inglaterra, estendendo o capitalismo ao campo e enriquecendo ainda mais os produtores rurais. No sentido oposto, praticamente desapareceu a classe dos lavradores livres, descendentes dos servos medievais e que praticavam uma economia de subsistência. A massa de camponeses deslocados para as cidades, antes e durante o advento da Revolução Industrial, proporcionou aos empresários ingleses uma disponibilidade aparentemente inesgotável de mão de obra barata, ampliando a acumulação de capitais e multiplicando as oportunidades de reinvestimentos. O desenvolvimento da maquinofatura foi favorecido por importantes melhoramentos na metalurgia, permitindo que os equipamentos industriais fossem fabricados com material de boa qualidade. Os avanços mais significativos foram 2. Em 1712, o inglês Abraham Darby começou a utilizar o coque para a obtenção de ferro gusa, metal contendo ainda um teor alto de carbono, o que acelerou o progresso de obtenção do ferro fundido, isto é, pronto para a produção de peças e equipamentos ou para ser transformado em aço. O método de Darby foi aprimorado por seu filho em 1735. Em 1740, Benjamin Huntsman introduziu o coque na fabricação de aço, obtendo um produto com menos impurezas que o aço alemão, até então considerado o melhor da Europa. A metalurgia deu outro salto qualitativo na Inglaterra em 1783, quando Henry Cort patenteou a puddlagem, processo de produção do aço em que o teor de carbono é reduzido pelo contato do ferro em função do oxigênio.
Assim, ao longo do século XVIII e princípios do século XIX, a Grã-Bretanha, especialmente a Inglaterra, ocupou a primácia na produção de ferro e aço, fabricando artigos de consumo, cutelaria, por exemplo, e bens de capital, como máquinas e equipamentos de excelente qualidade. Desde a Baixa Idade Média, a Inglaterra era produtora de lã, o que explica o grande número de ovinos existentes no país. A maior parte dessa lã, produzida por artesãos independentes, era exportada para as manufaturas da Flanders, território então sob a suzerania do rei da França. Com a irrupção da Guerra dos 100 Anos, as relações anglo-flamengas foram prejudicadas, levando a Inglaterra a desenvolver sua própria produção de tecidos de lã. Assim, pode-se-ia supor, quando do advento da Revolução Industrial, os lanifícios ingleses seriam os primeiros a adotar a maquinofatura. Não foi o que ocorreu. Em primeiro lugar, devido à legislação protecionista que regulamentava a produção de lã. Em segundo, por causa da pressão exercida pelas corporações do setor, preocupadas com a perda de competitividade das manufaturas e a possibilidade de desemprego de seus trabalhadores. Esses fatores postergaram a industrialização da lã até meados do século XIX. Quando esse processo se concretizou, as manufaturas de lã finalmente desapareceram, assim como os derradeiros artesãos independentes que ainda afiavam e teciam nas zonas rurais. A maquinofatura têxtil principiou na tecelagem do algodão, cuja origem era bem mais recente e por isso não possuía influência comparável à dos produtores de lã. Aliás, o baixo custo dos tecidos de algodão assegurava um amplo mercado consumidor, principalmente fora das Ilhas Britânicas, assegurando bons lucros aos donos dos cotonifícios. A partir de 1733, inventos sucessivos, todos eles obras de técnicos ingleses, dinamizaram a produção de fios e tecidos de algodão, culminando em 1785 com o projeto do tear a vapor de Edmund Cartwright. Essa invenção inspirou outros pesquisadores a criar novas aplicações para o vapor, notadamente na propulsão de veículos em princípios do século XIX. Para ser bem-sucedida, a maquinofatura precisaria que um grande número de empregados fosse reunido no local de trabalho, tanto para elevar a produção como para serem melhor controlados. A esse processo deu-se o nome de sistema fabril, pelo fato de ser realizado em estabelecimentos denominados fábricas, nas quais eram concentradas as máquinas e os trabalhadores que as operavam. Esse cenário tornou-se um dos aspectos mais marcantes da Revolução Industrial. A necessidade de concentrar os trabalhadores começara na Baixa Idade Média, por ocasião do surgimento das manufaturas. As fábricas, porém, tendiam a ser bem mais amplas, pois produzir em grande escala proporcionava maiores lucros. De fato, o crescimento dos ganhos seria sempre superior à elevação dos custos, desde que os mercados consumidores absorvessem o aumento da produção. Certas indústrias, como a de ferro, aliás, exigiam muitos operários, visto que seus equipamentos eram de grande porte e de alto custo. Nesse caso, produzir quantidades reduzidas implicaria prejuízo para o empresário. A multiplicação de estabelecimentos equipados com máquinas de fiar e de tecer provocou a reação dos trabalhadores do setor têxtil, os quais se sentiam ameaçados pela mecanização na produção. Na medida em que uma única máquina, operada por um ou dois empregados, executava o trabalho de diversos artesãos, levando os patrões a demitir os funcionários excedentes. Além disso, o fato de as máquinas não requererem habilidades específicas desqualificava os profissionais especializados, rebaixando-os e diminuindo sua remuneração. Essa combinação de desemprego com piora nos salários e nas condições de trabalho levou artesãos despedidos e operários descontentes a atacar estabelecimentos fabris e quebrar as máquinas consideradas inimigas dos trabalhadores. No século XVIII, essas ações foram esporádicas, tendo a primeira delas
sido registrada em 1769. Em 1810, o movimento ganhou força, mas o parlamento reagiu rapidamente. E em 1812, aprovou uma lei que punia com a pena de morte quem destruísse equipamentos industriais. Dezenas de acusados foram enforcados por volta de 1817. O ludismo pode ser dado como encerrado. O século XIX protagonizou impressionantes avanços na ciência e na tecnologia. Em princípios daquela cintura, a utilização do vapor como força motriz foi estendida à propulsão de veículos, tanto aquáticos como terrestres. Em 1807, o norte-americano Robert Fulton colocou em serviço no rio Hudson o primeiro navio a vapor, ligando as cidades de Albany e Nova York. Em 1814, o inglês George Stephenson construiu a primeira locomotiva a vapor operacional, destinada a retirar carvão das minas. Em 1825, o mesmo Stephenson inaugurou a primeira estrada de ferro com 15 km de extensão para transporte de passageiros e mercadorias. As ferrovias facilitavam imensamente o deslocamento de matérias-primas e de produtos, levando cargas pesadas a locais distantes, em pouco tempo e a custos reduzidos. As estradas de ferro expandiram-se rapidamente pela Europa e por outros continentes. Em 1870, a Península Balcânica era a única região europeia que ainda não contava com aquele meio de transporte. As décadas que se seguiram a 1850 foram marcadas pelo início da Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela utilização do trinômio eletricidade, petróleo, aço. Não obstante, o vapor continuou a desempenhar um papel de enorme importância nos transportes, mantendo-se em posição de destaque até meados do século XX. Nesse cenário, dois empreendimentos sobressaíram por suas dimensões continentais. A estrada de ferro Union Pacific, construída entre 1862 e 1869, que ligava a costa oeste dos Estados Unidos à rede ferroviária da costa leste, e a estrada de ferro Transiberiana, construída entre 1891 e 1916, ligando Moscou ao litoral russo no Pacífico. A navegação evoluiu com menos rapidez que o transporte ferroviário, pois os navios a vapor eram movidos por uma roda lateral provida de pás, o que limitava a velocidade e a manobrabilidade de embarcações. Por essa razão, até a segunda metade do século XIX, o transporte oceânico de passageiros e de cargas especiais era realizado pelos grandes e rápidos veleiros, conhecidos como clippers. Com a invenção da hélice por volta de 1870, a navegação a vapor recebeu o impulso que lhe faltava, pois a velocidade e o alcance dos barcos aumentaram substancialmente. A construção de navios de guerra foi igualmente aperfeiçoada e diversificada. Seu poder de destruição expandiu-se por meio da utilização de torpedos e de canhões de grosso calibre, esses últimos capazes de causar sérios danos, não só a alvos militares, mas também a cidades marítimas e ribeirinhas. Complementando o desenvolvimento da navegação, foram abertos numerosos canais ligando mares e oceanos. Dois deles distinguiram-se por sua importância não apenas comercial, mas também geopolítica e estratégica. Construído entre 1859 e 1869 por uma empresa francesa associada ao Khedive no Egito, o Canal de Suez liga o Mar Vermelho, e por extensão o Oceano Atlântico, ao Mar Vermelho, que faz parte do Oceano Índico. Essa notável obra de engenharia diminuiu espetacularmente a distância entre a Europa e o Oriente, substituindo o tradicional contorno do continente africano realizado pelos navegadores desde a época dos grandes descobrimentos. Em 1879, a Grã-Bretanha comprou a participação do Khedive na Companhia do Canal de Suez, que se tornou uma empresa anglo-francesa, com maioria acionária britânica. Em 1882, no contexto do imperialismo neocolonialista,
O Reino Unido impõe sua dominação militar sobre o Egito, mantendo Khedive como chefe de Estado formal, mesmo depois de 1914, quando o Egito foi transformado em protetorado inglês. Após uma tentativa mal sucedida da França, Cuba e os Estados Unidos construíram o Canal do Panamá, que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico sem necessidade de seguir a longa e tormentosa Rota do Cabo, pelo extremo sul do continente americano. Na época, Panamá fazia parte da Colômbia, que se recusou a permitir que os norte-americanos tivessem direito de extraterritorialidade sobre o canal. Diante disso, o governo de Washington apoiou a proclamação da independência do Panamá em 1903, cujo governo concordou com as exigências estadunidenses. Iniciados em 1904, os trabalhos foram concluídos em 1914, depois de superar enormes obstáculos representados pela floresta, pelas doenças tropicais, pelo relevo acidentado e pelo desnível entre as águas dos dois oceanos. Em 1999, os Estados Unidos transferiram a administração do canal para o governo panamenho. Durante a segunda metade do século XVIII, a Inglaterra monopolizou a produção de artigos manufaturados. No final do século, porém, os Estados Unidos começaram a implementar empreendimentos industriais, inclusive no campo das inovações técnicas, destacando-se a descaroçadeira de algodão e o barco a vapor. Pode-se, portanto, afirmar que os norte-americanos foram a segunda nação a ingressar na Revolução Industrial de forma consistente, embora haja quem coloque a Bélgica nessa posição. Visando preservar sua primazia no processo de industrialização, o Reino Unido procurou dificultar ou mesmo proibir a exportação de máquinas e equipamentos industriais. Mas os fabricantes desses artigos tinham interesse em vendê-los, e a burguesia de outras nações estava ansiosa para entrar na via do industrialismo. Por isso, na primeira metade do século XIX, a maquinofatura estendeu-se a vários países da Europa e a alguns dos outros continentes. Mesmo assim, a industrialização europeia não foi uniforme, tendo em vista as peculiaridades econômicas, políticas e sociais de cada país. Seguindo uma ordem cronológica não muito rigorosa, é possível afirmar que a industrialização, iniciada na Inglaterra, de onde se estendeu para Gales, Escócia e Irlanda do Norte, desenvolveu-se sucessivamente nos Estados Unidos, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão e em menor escala na Rússia. Houve ainda alguns estados onde ocorreram pequenos surtos industriais, como aconteceu no Brasil após 1850. A Bélgica ganhou suas primeiras fábricas têxteis em 1807, quando fazia parte do Império Napoleônico, o que, a rigor, não justifica colocá-la como segunda nação a se industrializar. Na verdade, esse processo somente adquiriu ímpeto depois que o país alcançou a independência, em 1830. Contribuíram para esse resultado a abundância de ferro e carvão e a entrada de investimentos britânicos. A indústria belga destacou-se na produção de tecidos, armas e equipamentos de ferro e aço. Na França, a tradição das pequenas manufaturas e a ênfase na produção de artigos de luxo, somadas aos sobressaltos da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, dificultaram a concentração de capitais. Somente no reinado de Luís Felipe foi implantada uma política sistemática de industrialização, reforçada por medidas protecionistas. Napoleão terceirizou essa orientação, transformando a França em uma potência capitalista. Como até 1871 a Alemanha não possuía unidade política, sua industrialização teve início no Reino da Prússia, possuidor de importantes jazidas de ferro e de carvão, de onde se estendeu a outros estados. Após a proclamação do Império Alemão, a atividade maquinofatureira do país atingiu níveis tão elevados que, no final do século XIX, superava a Grã-Bretanha na produção química e siderúrgica. Na Itália, as regiões setentrionais de Piemonte e da Lombardia já possuíam fábricas têxteis antes de 1870, quando se deu a unificação do país. Entretanto, mesmo depois desse evento, a indústria italiana permaneceu concentrada no norte, tendo como centros as cidades de Turim e Milão. Até o primeiro quartal do século XX, a Rússia era um país essencialmente agrícola. Não obstante, passou a apresentar certo crescimento industrial por volta de 1880, graças principalmente à participação de capitais franceses.
Tendo em vista as dimensões colossais do Império Russo, sua indústria, embora pouco expressiva no conjunto da economia, empregava um número considerável de trabalhadores, superior, por exemplo, à totalidade dos operários da Bélgica. Fora da Europa, ainda no século XIX, somente Estados Unidos e Japão entraram efetivamente na Revolução Industrial. O primeiro começou a fazê-lo na passagem do século XVIII para o XIX, concentrando sua produção fabril no nordeste do país, entre a costa atlântica e as proximidades dos Grandes Lagos. A vitória do Norte industrial sobre o Sul agrícola na Guerra Civil de 1861 a 1865 ampliou a capacidade produtiva do país, colocando-o de pé em igualdade com as demais potências mundiais. Quanto ao Japão, pode-se dizer que saltou de uma estrutura praticamente feudal para o industrialismo, graças à Revolução Meiji, ocorrida em 1868. E no final do século XIX, a indústria japonesa já adquiria notável desenvolvimento, inclusive na produção de materiais pesados, como trens e navios. Agora eu vou falar um pouco sobre imperialismo e seu significado. A palavra imperialismo surge a partir da palavra imperium, em latim, e significa poder supremo. Seu significado atual surge no Reino Unido, na década de 1870. Foi usado numa conotação negativa. Na Grã-Bretanha, a palavra até então tinha sido principalmente usada para se referir à política de Napoleão III, de obtenção de opinião pública favorável na França através de intervenções militares fora do país. O imperialismo é um conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procuram efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultural ou econômico sobre outras regiões geográficas, vizinhas ou distantes. Esta prática está associada na história da humanidade à formação de impérios que se desenvolveram e, em muitos casos, foram dissolvidos ou substituídos por outros, por diferentes motivos. No entanto, o conceito de imperialismo, derivado de uma prática assente na teoria econômica, só surgiu no início do século XX. O termo pode ser aplicado, por exemplo, à colonização das Américas entre o século XVI e XIV, ao imperialismo britânico entre os séculos XVII e XX, à ocupação nazista da Europa entre 1939 a 1945, à extensão das fronteiras da União Soviética entre as décadas de 1930 e 1990 e à invasão americana do Vietnã em 1950 e 1970. Conforme alguns analistas, o neocolonialismo moderno pode ser considerado como uma expressão de imperialismo informal, sendo colônias, embora que seja um tema controverso entre os historiadores. De acordo com Lenin, o imperialismo representa a fase superior do capitalismo. Veremos agora como se caracteriza esse processo imperialista fruto da segunda revolução industrial. Como dissemos, com o crescimento da produção e dos investimentos, em determinado momento em que isso começa a superar o mercado interno, inicia-se um processo de expansão da produção para outras regiões, visando manter os lucros altos. Além da busca de novas áreas para desenvolvimento industrial, o imperialismo tinha outras motivações, como a busca por mercado consumidor, mão de obra barata e matérias-primas. O imperialismo também apresentou vários tipos de dominação, como a dominação cultural, de caráter ideológico, visando expandir principalmente o mercado consumidor. Mas houve também formas de dominação mais incisivas, como o estabelecimento de áreas de influência, protetorados e colônias, que também podem ser de enquadramento ou de enraizamento. Apesar de ser bastante lucrativo para as potências europeias, o processo imperialista gerou conflitos com as populações nativas na África e na Ásia, devido à intensa exploração e desrespeito ao território e às etnias que coexistiam na região. No entanto, havia justificativas europeias para esse expansionismo. A principal delas ficou conhecida como darwinismo social, ou fardo do homem branco, que com um forte caráter etnocêntrico considerava que os europeus, por serem mais evoluídos, tinham o dever moral de civilizar o continente africano e o asiático. Consequências: dinamização da economia. O desenvolvimento da maquinofatura repercutiu em todos os setores da economia, e não apenas no secundário, transformação. O setor primário, agropecuária e extrativismo, foi estimulado tanto para atender a indústria como para suprir as novas cidades criadas pelo crescimento populacional. O setor terciário, comércio e serviços, igualmente se fortaleceu, pois o escoamento de produção industrial universalizou o comércio.
Além disso, a rápida expansão das cidades levou à ampliação de serviços urbanos, bem como dos sistemas de transporte e dos meios de comunicação. O capitalismo financeiro, por sua vez, ganhou preponderância devido à sua importância cada vez maior no aporte dos recursos para os empreendimentos industriais e comerciais. Surgimento do proletariado. A Revolução Industrial deu origem a uma classe que se tornou parte integrante do sistema capitalista, o proletariado ou operário. Tratava-se de uma camada que, quando de sua formação, era constituída por assalariados não qualificados, isto é, que não precisavam satisfazer os requisitos específicos dada a simplicidade das máquinas a serem operadas. Essa ausência de qualificação resultou de imediato em duas desvantagens para esses empregados. Predomínio da ideologia liberal. Com a queda do antigo regime no século XIX, a ideologia liberal tornou-se dominante no mundo ocidental. Conforme seu nome indica, ela se baseava na valorização da liberdade tanto no plano político como no econômico, no social e no intelectual. No plano político, opunha-se ao absolutismo monárquico ou a qualquer outra forma de autoritarismo, defendendo a participação dos cidadãos nas decisões do governo, por meio de representantes eleitos. No plano econômico, opunha-se à intervenção no mercado, preconizando em seu lugar a liberdade da iniciativa e a livre concorrência de agentes econômicos. No plano social, embora admitisse a permanência da sociedade de classes, defendia a liberdade de oportunidades por meio de isonomia jurídica, isto é, da igualdade de todos perante a lei. Finalmente, no plano intelectual, o liberalismo respeitava a liberdade de pensamentos, inclusive a religião, rejeitando a intolerância frequentemente praticada pelos governantes do antigo regime. Todavia, não se pode confundir o liberalismo com a democracia, visto que o primeiro pode ser de origem burguesa, não aceitava a participação de classes populares na vida política. Advento das ideias socialistas. No decorrer do século XIX, as penosas condições impostas ao proletário pelo capitalismo selvagem induziram diversos intelectuais a propor mudanças nas estruturas econômicas, sociais e políticas, com o objetivo de melhorar a situação das classes trabalhadoras. Apesar de bastante variadas, tais ideias ficaram genericamente conhecidas como teoristas socialistas opostos ao liberalismo burguês. As que mais se destacaram por sua competitividade e pela grande difusão que alcançaram foram o socialismo científico, proposto por Karl Marx e seu colaborador, Friedrich Engels, e seu variante, o anarquismo, teorizado por Mikhail Bakunin. Agora a conclusão. Historicamente, costumava-se dividir a Revolução Industrial em duas partes. A primeira Revolução Industrial, entre aproximadamente 1760 e 1860, e a segunda Revolução Industrial, a partir de 1860. A primeira foi definida pelo trinômio vapor, carvão, ferro, pelo capitalismo concorrencial, pelo predomínio do capital industrial e pela Inglaterra como centro irradiador. Já a segunda Revolução Industrial caracterizou-se pelo trinômio eletricidade, petróleo, álcool, pelo capitalismo monopolista, pelo predomínio do capital financeiro e pela disseminação do industrialismo. Entretanto, é importante ter em mente que estamos diante de um processo contínuo, no qual certas características, ainda que mais presentes em uma determinada fase, não estão totalmente ausentes da outra. Concluindo, pode-se afirmar que a Revolução Industrial, considerada como um todo, corresponde à evolução do próprio sistema capitalista.